Sejam bem-vindos ao podcast da Escola de Comunicação aqui do Unifoa. Hoje nós estamos no Intercom Sudeste e estamos com duas alunas que vieram participar do evento para conversar um pouquinho sobre como está sendo. Oi meninas, boa tarde, tudo bom? Se apresentem, por favor. Boa tarde, eu sou a Giovana, sou da FECAP, que fica em São Paulo. Meu nome é Ângela, eu estudo na UVV, em Vila Velha. Isso. E meninas, é o primeiro congresso de vocês na faculdade ou não? Sim. O meu também. Caramba, então tudo novidade pra vocês também. Muito. O que vocês estão achando da experiência? Eu tô achando muito legal, É muito legal ver os trabalhos das outras pessoas, Sim. ver o que elas estão apresentando, o que tá rolando no mercado, é muito bacana. Tô vendo que a régua tá altíssima, né? A gente fica um pouquinho nervosa. Mas assim, tá sendo bem divertido, eu tô curtindo muito. E qual período e qual curso vocês fazem? Eu tô no 7º período, eu faço publicidade e propaganda. Eu tô no 6º período de publicidade e eu também faço marketing, mas eu ainda tô no primeiro período. Gente, eu me sinto até ofendida. Olha só, 6º e 7º período, eu tô do 3º aqui do outro lado. Mas enfim, primeiro Intercom de vocês? Sim, primeiro Intercom. Como tá sendo isso, gente? E já enviaram trabalho as duas? Sim. Como foi as expectativas pra saber se tinha passado ou não? Nossa, eu fiquei nervosíssima. Eu inscrevi 3 trabalhos. Caramba. E aí eu fiquei muito nervosa, com medo de nenhum passar, né? Mas 2 foram selecionados. Ah, e que aí legal. Eu tô muito, muito, muito nervosa, com medo de não levar nenhum. Mas só de já ser selecionado já é muito certeza. bom, O né? meu caso foi um pouquinho diferente. A gente não tava com essa expectativa de levar o nosso trabalho pra um congresso em si. Mas a gente chegou e falou, vocês querem? O trabalho de vocês tá muito bom, vamos apresentar, vamos levar. E aí a gente levou e acabamos sendo selecionados para ser finalistas. E como foi um pouquinho do processo? Contem um pouco do processo da criação do trabalho, sobre o que eles são. Falem um pouco do trabalho de vocês. Pode começar. Bom, eu tenho 2 trabalhos, né? O primeiro foi um curta-metragem chamado Inércia. E aí é um curta mesmo para aula de audiovisual. A gente fez pensando em mostrar a rotina de uma jovem cansada. Ela sofre assédio no trabalho e aí ela não tem nenhum amigo confiável. E aí ela tá abusando de drogas e depois tem um desenrolar da história. Então, assim, é um curta bem pesado. Acho que eu fiz um pouco o clima, mas assim, ficou bem interessante. Foi muito legal todo o processo de fazer o filme. Foi o primeiro filme que a gente fez. Então, assim, achei muito, muito legal. O primeiro já tá no Intercom, imagina os outros. Se a gente for fazer outro, né? Dá um trabalho. Mas o segundo projeto chama Projeto Frajola. Tem uma lanchonete lá na minha faculdade que todo mundo frequenta e eles são muito queridos. E tem muito tempo que eu escuto o dono falar na minha cabeça que não aguenta mais, que as redes sociais dele estavam muito ruins. E aí um dia, na aula de mídias sociais, eu falei, e se a gente pegar a lanchonete e dar um jeito de ajudar? Que legal. E aí virou um projeto, ficou muito bacana, é bem, bem legal e foi... Acho que a melhor parte foi ver o quão feliz ele ficou com aquilo. Então foi muito, muito legal fazer. Nossa, muito interessante que vocês pegaram uma história ali dentro da faculdade de vocês. Toda faculdade tem aquela pessoa que a gente tem uma ligação maior. Aqui dentro da FOA, eu pelo menos tenho 2. A tia Darlene, do prédio de comunicação, que todo mundo que é do prédio de comunicação ama. Não tem como não citar ela. Assim, impecável. Ela faz pipoca pra gente, cachorro quente. E ela é demais. E também o tio da portaria, que cumprimenta a gente com um sorriso todos os dias, né? Sim. Mas e o seu trabalho? O meu trabalho, a gente tá aqui em nome de 180 pessoas. Uou! A gente organizou uma semana de eventos, então, dentre palestras e ativações. E aí, a gente teve nomes como Vitão, por exemplo, no nosso trabalho. Então, foi basicamente isso. Uma semana de eventos, uma semana de palestras com 180 alunos organizando. E aí, nós 4 viemos representar esse projeto. Bem E a bacana. honra pra vir 4 pessoas representar. Sim. Deve ser um momento muito impactante. Eu falei que a régua tá alta, né? E meninas, por que escolheram a comunicação pra vida de vocês? A minha história com a comunicação é meio complicada. Eu queria medicina. Mas comunicação era meu sonho de criança. Então fiz 2 anos de cursinho, aí surtei na pandemia. Falei, quero comunicação e decidi fazer publicidade e propaganda. Quero que a Giovana de 5 anos queria. E tá aí até hoje, e tô aí quase até formando. hoje, apaixonada cada vez mais. Que Me apaixono legal. por essa profissão que eu escolhi. Aquelas amigas que assistem aqueles filmes de comédia romântica. Eu te entendo. Eu acho que é isso também. Eu sempre
gostei muito de comunicação, pensei em jornalismo, pensei em várias coisas, mas no fim eu acabei escolhendo publicidade, vi que era muito minha cara, e depois eu descobri que o meu pai era publicitário, eu nunca tinha perguntado. Meu Deus! Então, assim, acho que tá um pouco no sangue ali. Com certeza. Mas é uma coisa que eu me divirto muito, não tem um dia que eu... Claro, tem uns dias que a gente vai pra aula cansada, né? Mas não tem uma matéria que eu não goste, não tem uma coisa que eu faça lá que não... Acho que eu me conecto muito, então eu gosto muito, muito de publicidade. Muito. Nós, It Girls, que cursam comunicação. Uhum. Sim. Tem que ser. E na faculdade pra vocês, qual matéria vocês mais gostaram? E qual, qual matéria vocês mais gostaram e qual passou mais assim, empurrando? Pra mim, eventos foi a que eu mais gostei e a que eu quero levar pra vida, que foi que levou a gente a trazer esse projeto pra cá. Aham. E acho que a gente tem muita matéria de matemática na nossa faculdade, no começo dos períodos, então pra mim eu podia... Cancela, esquece aquilo. Acho que que eu mais gostei foi mídia e ponto de contato, mas mais pela questão de, vamos montar aqui uma campanha com mídia externa e tudo mais. E a que eu menos gostei foi pesquisa de marketing, que é muito chatinho. Sério? Eu muito chatinho. Assim, ainda tô muito no começo, então ainda tem muita coisa pra vivenciar. Ainda não... Mas redação e comunicação, gente do céu. Eu trabalho com isso hoje em dia. Mas amiga... Aqui na VO a gente tem uma professora... Te entendo. Não, mas ela, assim, ela é uma excelente profissional. É que pra você ter boas notas com ela é trabalho, trabalho, trabalho. E aí foi assim, a que mais pesou. Mas foi o que você falou, não tem uma matéria que a gente olha e fala, nossa, detesto. Sim. Não, a comunicação, ela tá no sangue, tá na veia. E assim, meninas, eu tava conversando no podcast anterior sobre como a publicidade, a gente... foi o que a Duda falou. A gente vê o mundo por trás. É isso que ela me falou, ficou muito... Porque realmente é uma percepção que a gente tem que não é todo mundo que tem. Então, assim, tá no sangue a gente cursar comunicação. Tá no sangue a gente viver nessa vida corrida que a publicidade traz. E assim, gente, a publicidade não se explica, né? Vocês têm algum caso diferente, assim, com a publicidade? Alguma coisa assim, nossa, isso com a faculdade, esse trabalho, esse momento ficou marcado. E vocês que já estão no final, né? Porque eu... Mas que marcou muito, assim, durante todo o trajeto de vocês na faculdade. Eu acho que a minha maior marca foi o que a gente trouxe pra cá, realmente. Mas tiveram inúmeros trabalhos. Tipo, lá na FECAP a gente traz muita coisa também do empreendedorismo. Então, além da publicidade, a gente tem muito esse viés também. Então, a gente fez trabalhos incríveis que me marcaram, assim, de construir empresa mesmo. E é muito legal. E a gente queria tirar aquilo do papel, mas não poder, sabe? Eu acho que momentos marcantes, assim, por exemplo, quando você faz um design pra uma roupa, eu fiz pra um uniforme da Copa, pra empresa que eu trabalho. Que legal. E aí, quando eu vi o design na roupa, sair do papel, deu certo. Sim. Então, são momentos assim. E também, acho que um momento muito, que eu me senti muito validada, foi no ano passado, eu me inscrevi pro Clube de Criação, e eu passei. Eu não ganhei, né? Mas devo ter passado, eu fiquei com certeza. tão... E aí é um momento que você... Porque o que eu falei, eu gosto de criar campanhas, criar mídia externa. Então, ver aquilo sendo validado por alguém grande, assim, é incrível, sério. Foi um dos melhores dias da minha vida. Mulher, e seu pai é publicitário e você não sabia? Não. E como foi descobrir isso? Eu achava que meu pai... É porque meu pai, ele já fez um monte de coisa. Ele tinha um jornal impresso. Que legal. Então, na minha cabeça, ele era jornalista. Ele tinha um programa de TV. Então, na minha cabeça, ele era um jornalista. Mas aí, o meu pai faleceu. Mas tá tudo bem, as pessoas morrem. Então, na minha cabeça, ele era jornalista. Aí, eu lembro direitinho. Um dia, num restaurante, eu encontrei com um amigo dele. Com a minha mãe. Tava com a minha mãe. E esse amigo apareceu. E aí, ele falou assim... E aí, já escolheu o que vai fazer de faculdade? Eu falei, eu escolhi publicidade. Aí ele virou... Nossa, você é igual ao seu pai mesmo, né? Eu fiquei assim, ué, como assim? Aí a minha mãe, seu pai é publicitário, você não sabia? E eu fiquei, não. Meu Deus! Foi um pouco, acho que eu devia ter perguntado mais, né? Caramba! Gente, eu tô chocada. Acontece. Do nada. E vocês já sabem qual área vocês querem seguir agora no final da faculdade? Olha, eu já passei por algumas áreas. Eu tô gostando muito da minha área, que é redação, mas eu também gosto muito de eventos, então eu ainda sou meio... E uma que você não iria, de jeito nenhum? Mídia. Trabalhar, programar anúncio, Deus me livre. Pra mim, não, isso não é vida. Eu gosto muito de
direção criativa. Então, eu acho que o que eu gostaria de fazer é direção criativa. Mas até chegar lá, né, tem um grande caminho. Então, tô tentando. Eu faço design e tudo mais. Eu não gosto muito de fazer copy. Acho que copy pra... Olha, a gente já vira uma dupla. Tráfego. Tá vendo? Ai, o Intercom traz isso, gente. Aí, acho que copy pra tráfego pago, essas coisas assim que são muito engessadas, eu não curto muito, não. Sim. Assim, eu ainda não decidi o que eu quero fazer, porque a publicidade, não só a publicidade, mas a comunicação em si, ela é muito ampla, né? A gente pode escolher entre diversas áreas. Tem gente que chega pra mim do primeiro período que eu pergunto, e aí, já sabe o que eu quero fazer? Já. Aí eu fico no terceiro, não sei ainda, mas a publicidade tem dessas, né, gente? Mas é isso. Eu acho que quem tá no primeiro período também costuma achar que sabe o que quer fazer, mas aí vai passar por muita coisa ainda, então fica tranquila. Que no começo da faculdade, pelo menos eu não sabia nem que era tão abrangente da forma que é. Da forma que é. E pra mim era, sei lá, você escrever um texto, você fazer a imagem, você fazer um vídeo, acabou. Exatamente. Mas eu acho que a maioria, assim, não sei na faculdade de vocês, mas aqui na nossa, o primeiro período, o segundo, até o terceiro em si, a gente fica muito focado em mídias mesmo. Registros fotográficos, vídeos, redes sociais. E aí depois que a gente passa por isso, que a gente vê que, foi o que você falou, o leque abre. Sim. Então a gente se depara com outras áreas, vontade de querer fazer mais de uma delas também, quem sabe. Mas depois que a gente passa por essa primeira fase de foto, vídeo, Instagram, a gente vê que, uau, a publicidade ela não é só isso. Sim, com certeza. E ela muda muito rápido, né? Muda. A publicidade muda muito rápido. Sueli, o tempo 5 anos atrás. 5 anos atrás, a publicidade não é o que é hoje. Sim. É engraçado porque eu converso muito com os meus professores da faculdade. E aí tem uma professora minha que ela falou assim: eu tava na faculdade em 2017, não tinha stories. E hoje a gente aprende stories como ferramenta de trabalho. Então, a publicidade que ela estudou há 10 anos atrás, o story não era a ferramenta que é hoje. Então, a publicidade muda muito. Você tem que estar em constante... evolução mesmo, é uma coisa que não tem como parar de estudar, porque senão você para no tempo, não tem como. Quando eu pelo menos comecei a faculdade, as inteligências artificiais eram quase nada. Quase nada. E hoje a gente luta muito contra elas. Ou então, com elas, às vezes, sim. né? Meninas, muito obrigada pela participação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.